Queridos amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor. Desejo ler para nossa meditação neste dia o texto de Lucas, capítulo 19, do 39 ao 40. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Queridos, a cultura e tradição dos povos é algo impressionante e inusitado. Assim como achamos estranho alguns costumes deles, eles acham os nossos também muito estranho. Por isso, os missionários transculturais são obrigados a fazerem cursos específicos para não tomarem aquele baque, se chocarem e, sobretudo, para que respeita as culturas dos povos de cada nação para o bem do Evangelho de Cristo Jesus e para o exercício de um ministério profícuo e eficaz. Desejo compartilhar duas tradições, uma vez que contribuirá para que os amigos assimilem melhor os ensinos ora apresentados. A África é um continente caracterizado por muitas tradições bem estranhas à nossa cultura e especialmente ao povo de Deus. Eu li a história de Luanda Magere, um líder tribal. Em sua cultura, Luanda significa rocha. Ele era um herói para as pessoas de sua comunidade e acreditavam ser ele um deus. Se sua comunidade fosse guerrear com outras e eles levassem Luanda, a vitória seria certa por acreditarem que Luanda era uma pedra e, portanto, nenhuma lança poderia atravessá-lo. A tradição dizia que flechas e lanças se dobravam quando apontadas para ele. Um dia Luanda caiu muito doente e não encontrou cura nos métodos tradicionais. Os curandeiros da aldeia tentaram em vão curá-lo. Ele disse à sua mulher que era de outra tribo que cravasse em sua sombra um objeto agudo e então aplicasse um remédio tradicional da tribo e ele ficaria bom. A saúde de Luanda melhorou muito e sua esposa foi até o povo dela para revelar o segredo por trás de sua força. Quando os inimigos invadiram a comunidade de Luanda, perfuraram sua sombra e Luanda morreu. Hoje em dia, algumas pessoas ainda creem que as rochas daquela aldeia são parte do sangue derramado de Luanda. Os caçadores afiam nelas suas armas, crendo que fazer isto lhes traz boa sorte. Outra história interessante no continente africano é esta. 2 guerreiros de uma pequena tribo foram cercados por guerreiros de uma tribo maior. Tentaram fugir, mas um deles foi morto à flechada.
O outro não pôde fazer nada pelo amigo e correu, pulou para trás de um pequeno muro de pedra, a poucos metros seus inimigos. E o que eles fizeram? Retornaram à sua tribo sem incomodá-lo. É a cultura deste povo. O muro de pedra significa a presença do Deus daquela região. O lugar é sagrado, ninguém pode perseguir quem estiver atrás das pedras. Pura superstição, mas a sua cultura creem e adoram assim. O cristão tem uma rocha muito maior, que é Jesus Cristo, o Senhor. O sangue desta rocha foi derramado para a salvação do pecador. Você vê o diamante com aquele brilho e dureza inigualável e não imagina que se trata de uma rocha. É a rocha mais dura de se quebrar e também a rocha mais bela de se contemplar. No Salmo 18, versículo 2, Davi, que escreveu que Deus era sua rocha, a sua cidadela, seu libertador e o seu rochedo em que ele se refugia. E também no Salmo 62, 7, o salmista exclama que Deus é a minha rocha poderosa. Também vamos ler 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Verificamos nas palavras do apóstolo Paulo que a rocha da qual os israelitas recebiam água, lá em Êxodo 17, do 6 ao 7, você verá isso, e simbolizava a pessoa de Jesus Cristo. As rochas servem para muitos propósitos. Por exemplo, as rochas não arenosas agem como conservatórios que mantêm a água perto da superfície ou mesmo na superfície. As rochas também podem influenciar a circulação da água subterrânea. Para os cristãos, a água simboliza vida. Paulo deixa claro este ensino. Beberam todos numa mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Também o profeta Isaías, apontando para Cristo, pôde dizer: cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Isaías 12, versículo 3. E em outra versão da Bíblia diz: e vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. As rochas fornecem o material essencial para a formação de ricos solos. Solos ricos e férteis são essenciais para o crescimento saudável das plantas. A verdadeira rocha, Jesus Cristo, provê o material essencial para a formação e nutrição espiritual. As rochas
são usadas para a construção. Cristo, o construtor-chefe, nossa principal pedra de esquina, é uma rocha sólida e um alicerce seguro. Sobre esta rocha está construída a sua igreja. São palavras de Jesus. Ouça, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E também o salmista declara: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, 5. Sabemos que minerais e outras substâncias valiosas são extraídas das rochas. O conselho de Cristo à igreja de Laodiceia é que ela compre dele ouro puro, provado no fogo, a fim de ser rica. Apocalipse 3, 18. Laodiceia simboliza a igreja nos últimos dias. Portanto, este conselho é particularmente para nós. Vários textos da Bíblia comparam o Senhor Jesus a uma rocha. A noção que esta figura de linguagem nos transmite é de algo firme e duradouro. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, declarou o profeta Isaías em seu livro, no capítulo 26, o 4. Encontramos verdadeiro significado em nossa rocha, que é Cristo. Nossa rocha provê estabilidade. Quando construímos sobre ele, nossa vida permanecerá de pé apesar das tempestades. Não cairemos como outros que constroem sua vida sobre princípios mundanos. Observe a leitura de Mateus 7, do 24 até o 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Querido, quando confiamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se torna uma rocha pela qual subimos a alturas maiores, e não uma pedra da qual tropeçamos. Nossa rocha é nosso Senhor. A vida de um cristão é uma vida focada. Quando nos entregamos apenas a nós mesmos, ditamos os termos da nossa vida, mas quando nos entregamos a Jesus, ele se torna a rocha. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Li Lucas 19, 40. Como entender esse clamar das pedras? Primeiro, Lucas foi o único que citou esta frase de Jesus. O que o diabo mais deseja
é calar o servo do Senhor Jesus Cristo. A história da igreja primitiva, registrada no livro de Atos, poderia ser outra se não fosse a ousadia daqueles primeiros cristãos. Eles eram caracterizados pela coragem em anunciar uma mensagem sobre os braços fortes da perseguição, tanto de judeus fanáticos quanto do Império Romano. Observe a leitura de Atos 4, 13 e 16 ao 20. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a voz do que é Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nos momentos extremos, quando era ordenado que não fizessem menção do nome de Jesus, a despeito de serem presos, torturados e até mortos, a determinação sempre foi a mesma, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Maravilhosa essa ousadia dos apóstolos. Agora, atente para um detalhe importante, queridos. Esses pioneiros, heróis da fé, não se intimidavam com o ódio esmagador da perseguição, antes oravam para que possuíssem coragem e intrepidez para anunciar o Evangelho. Eles diziam: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, do 29 ao 31. Estamos vivendo hoje no tempo do silêncio na vida cristã, o silêncio medroso que trava a língua de muitos filhos de Deus que não sabem responder à razão de sua fé. O apóstolo Pedro ensina: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Fica a pergunta: você está contribuindo para o avanço do Evangelho de Cristo Jesus? A Bíblia mostra-nos claras orientações para não deixarmos de falar do grande amor de Deus. Não importa se sejamos taxados de fanáticos ou coisa do tipo, é preciso falar. É claro que é preciso fazê-lo também com ética e sabedoria.
Não temos que ser intransigentes, movidos por um radicalismo doentio que assusta e inibe as pessoas, afastando-as ainda mais da verdade. É preciso olhar para o maior de todos os exemplos, o de Jesus. Ninguém que cruzasse o caminho do Mestre poderia ser o mesmo depois do encontro. O impacto era tão grande, tão visível, que consciências eram despertadas, corações eram transformados e vidas rompiam definitivamente com o pecado. No passado, muitos servos de Deus preferiram ser martirizados, jogados às feras, a negarem o nome de Cristo. Entre eles estava Policarpo de Esmirna, que pouco antes de ser martirizado, expressou sua fé, dizendo: faz 86 anos que eu sirvo e nenhum mal me fez. Como hei de maldizer a meu rei que me salvou? Então o imperador romano entendeu que este grande homem de Deus jamais negaria sua fé e ordenou que Policarpo fosse queimado vivo. E assim foi com tantos outros que deram suas vidas por uma causa maravilhosamente nobre, a causa de Cristo Jesus. Hoje não corremos este risco, pelo menos não desta forma. E talvez seja exatamente por isso, pela ausência de uma perseguição aberta, frontal, é que somos tão pálidos no nosso evangelismo pessoal. Há cristão que consegue falar bem de política, do futebol, da economia, e possui uma boa oratória, mas não consegue falar do seu Salvador Jesus Cristo, falar de sua fé. Precisamos possuir a mesma resolução que invadiu o coração do apóstolo Paulo. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, mas sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. É hora para aproveitarmos a liberdade que temos e com determinação levar Jesus a outras pessoas. Fiquei emocionado quando no centro de Florianópolis, parado em frente a uma loja de aviamento, onde minha esposa fazia algumas compras, eu fui abordado por uma idosa que, pela aparência, deveria ter uns 80 anos de idade. Ela chegou bem perto de mim e disse: filho, Jesus te ama. E me entregou um folheto evangélico com o Salmo de número 23. Não tinha como não se emocionar ao ver uma idosa evangelizando. Que tenhamos coragem, disposição para não engrossarmos a fileira dos crentes em silêncio. Se nos calarmos, as pedras clamarão. O mesmo sentimento que estava no coração de Jesus deve tomar conta de nós também. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Que Deus abra a nossa visão, a fim de que empreguemos nossos talentos, tempo nesta obra, bendita obra. A recompensa vem do Senhor. E, interessantemente, como afirma a palavra, o que ganha almas é sábio. Provérbio 11:30. Amém?
Vamos falar com Deus em oração. Maravilhoso e eterno Deus, somos gratos por ter nos escolhidos. Tua palavra deixa isto bem claro. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem fruto, e que este fruto não se perca. Aleluia! E isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto, que amem uns aos outros. E também o apóstolo Paulo disse que o Senhor nos elegeu, ou seja, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isto, aleluias, é maravilhoso. O Senhor nos escolheu de fato. Precisamos cumprir, portanto, nossa missão como escolhidos. Aleluias, salvar as pessoas em Cristo Jesus, mostrando a graça do nosso Deus, a misericórdia, o amor dele pelas pessoas. Nos dê a ousadia, a coragem e determinação dos apóstolos, Senhor, e toque no coração destas pessoas que nos assistem neste momento, com a bendita graça salvadora de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so alive, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty your voice. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. As you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say.
so alive. If the mountains bow in reverence so alive, and if the oceans roar your greatness so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. And if the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still falls shy, then we'll sing again 100 billion God of salvation, chase down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. And if you left the grave behind you so alive, I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart in a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. And if you gave your life to love them so alive, like you would again 100 billion times, but what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind.